Papo de segunda começando, mas hoje com menos bom senso que de costume, que o nosso caríssimo MC Dola está dodói, minha gente. Voltou de Portugal e está com dores de saudade. Mas para comemorar o Dia Nacional do Livro, vamos ao que interessa. Sexta-feira próxima, temos duas canetas de peso aqui. A escritora, jornalista e colunista do Jornal Globo, Ana Paula Lisboa, está presente. Ana Paula, seja bem-vinda, direto de Luanda. E está aqui também ele, um dos maiores hits da literatura brasileira atual. O vencedor do Prêmio Jabuti, com o romance Torto Arado, Itamar Vieira Júnior. Seja bem-vindo, Itamar. A gente debate agora como os livros foram importantes na nossa formação social, emocional e até motora. O Keith Oatley é professor de psicologia. Qual o nome dele de novo? Keith Oatley. Ok, obrigado. All right, no problem at all, John. He's a teacher na Universidade de Toronto e diz que quando a gente lê um romance é igual entrar num simulador de voo. O cérebro aprende novas funções, como se vivesse o que está no livro. Inclusive, a nossa capacidade de empatia aumenta, né? Aumenta, assim, essas novas realidades que a gente aprende, essas novas habilidades. Então, eu quero saber como é que aumentou aí as suas habilidades, como você descobriu a literatura, qual a sua relação com a literatura, qual o grande livro da sua vida. Tudo isso eu quero você contando na hashtag Papo de Segunda no GNT. Aí eu quero saber, começar com o Itamar, então. Itamar, me diga qual foi o seu primeiro contato com os livros. Você tinha muitos livros na sua casa, à sua volta? Foi fácil ler? Não tinha muitos livros em casa. Em casa tinha basicamente uma enciclopédia com 10 volumes, chamava Enciclopédia do Estudante. Mas desde que eu comecei a ler e escrever, tinha livros na escola, né? Eram fornecidos livros e essa paixão pela leitura, pela literatura, começou muito cedo. Então, mesmo sem livros em casa, sempre tinha vizinhos, pessoas para poder trazer livros, emprestar livros, e a leitura seguiu dessa maneira. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tamar. Você tem ideia de onde surgiu essa vontade de ler? Se foi vendo alguém, algum professor que te estimulou? Da onde nasceu essa vontade, esse hábito? Bom, João, eu não sei muito bem quando começou. Quando eu já me dei conta, eu lia bastante e já também escrevia. Mas eu penso que ler tem algo misterioso na leitura, né? São imagens, desenhos e palavras decodificam sentimentos, sensações, outras coisas. Talvez essa relação entre a palavra e as coisas que sentimos, que vivemos, tenha sido esse catalisador para que eu nunca deixasse a leitura de lado. O primeiro livro, né, com o Itamar falando, eu lembrei, o primeiro livro assim, que mudou e moldou quem eu sou é o Felicidade Clandestina, da Clarice. Na verdade, é isso, né? Eu comecei escrevendo porque eu comecei a fazer contação de história. Eu tinha 14 anos e comecei a fazer contação de história, um curso no Instituto de Arte e Tear, um projeto social, Ponto de Cultura, Ministro Gil. E aí eu conheci a Clarice a partir dos contos e comecei a contar. O Felicidade Clandestina foi o primeiro conto que eu contei e acho que até hoje eu ainda lembro bastante dele. E depois, mas o livro que fez eu virar escritora real foi também da Clarice, foi A Hora da Estrela. Eu lembro que quando eu terminei o livro, eu estava com muita raiva, eu estava chorando muito, eu estava com muita raiva, porque eu estava sofrendo absurdamente e até então eu não sabia que um livro podia fazer a gente sofrer. Antes eu só tinha sofrido vendo filme, vendo novela, sei lá, né? Sofrimento do audiovisual. Eu não sabia que as palavras também tinham esse poder sobre a gente. E aí, quando eu terminei, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, fazer as pessoas sofrerem. Eu achei... E para mim a literatura está muito nesse lugar, né? Do sofrimento óbvio ali, que era o que eu estava sentindo, mas de tantos outros sentimentos, da alegria, do entusiasmo,
da dor também, né? Então, e até hoje, desde a primeira vez que eu joguei cartas, toda vez que eu jogo cartas, eu acho que eu vou morrer logo em seguida. Então, é um spoiler, tá? Do livro, mas mesmo assim leiam. Então, mesmo, sei lá, quase 20 anos depois, ainda é por causa desse livro que eu escrevo. É a mesma sensação que eu tento causar no leitor, a mesma sensação que a Clarice me causou, claro, né, gente? Aí com toda a humildade, mas também me autoelogiando já. Essa sensação de mudança e de sofrimento, de alguma forma, em quem está lendo. Ana Paula, você acha que escrever é também se colocar no lugar do outro e o leitor o livro também tem essa função fazendo com que o leitor se coloque em outra posição, saia da sua bolha, do seu mundo, para descobrir um novo lugar? Eu acho que sim e não. Assim, eu, enquanto escritora, eu busco ser eu. Eu busco estar cada vez mais aterrada em mim e no que eu quero fazer. Eu não penso muito no leitor, pelo menos não nessa primeira escrita. Depois, óbvio, né, que você vai ali mexendo, moldando, reescrevendo, e aí você começa talvez a pensar em quem vai ler. Mas na primeira escrita eu não penso muito no leitor, não, eu penso em mim. Mas eu, como leitora, é algo que eu procuro num livro, assim, aprender com o que eu estou lendo, encontrar coisas, inclusive, eu até escrevi, né, acho que há 2 colunas atrás, sobre esse livro, foi o último livro agora que eu terminei, que é do Caio Fernando Abreu, A Vida Gritando nos Cantos. É uma seleção de quase 20 anos de crônicas dele. Ele também escrevia no jornal e também escrevia às quartas-feiras, que também é o dia que eu escrevo, há 6 anos, no Globo. Então eu achei que era um sinal e peguei o livro para ler. Só que eu li o livro durante mais de 2 anos. E aí eu andei com o Caio por muitos lugares, né? Viajei, morei em Berlim com ele, morei em São Paulo. No final da vida dele, voltei para a cidade dele junto com ele, cuidei das roseiras, vivi ali aquele momento também que ele já sabia, né, que ia morrer, e eu percebi o quanto a escrita dele mudou nesse final da vida dele, quanto ele estava ali, né, nesse lugar de pessoa que quer muito estar viva, mas só que não tinha muito o que fazer. Então, é isso. Eu falo até que eu fui lendo cada vez mais devagar o livro, porque eu queria permanecer com o Caio vivo ali, né? Como se a minha leitura, e eu acho que é isso, né? Tanto a Clarice, enfim, todos esses autores já falecidos, toda vez que eles são relidos, toda vez que a gente volta a sentir a mesma emoção que eles colocaram nas palavras quando escreveram, é como se eles ressuscitassem, né? Como se eles continuassem vivos. Então, acho que o leitor também, a função do leitor é ressuscitar os mortos. Fábio, a ficção é mais real do que a realidade. Assim, eu também, na companhia de Itamar e Ana, também tenho uma vida inteira ligada à literatura, e a minha vida se cruza completamente com a literatura. Eu devo quase tudo que eu sou à literatura. E os meus primeiros anos de formação de leitura assim, foram todos dedicados à literatura, à poesia e romance, sobretudo romances do século XIX, que até hoje eu considero superiores, na média, aos do século XX, porque os romances do século XIX, eles são romances realistas, né? Eles têm uma exigência assim, de descrição social, enquanto que no século XX vem uma literatura modernista que começa a se dedicar muito à linguagem. Já não me interessa tanto, é evidente que isso aqui é uma generalização. Mas o importante de perceber é que às vezes as pessoas fazem uma ideia de que a literatura é uma fuga da realidade, né? Nada mais equivocado. Claro, você pode procurar uma literatura de puro entretenimento, se é que isso existe. Mas, de uma maneira geral, a literatura é a experiência da compreensão da realidade. E, às vezes, mais do que a própria realidade.
Porque o que a gente chama de realidade não é o conjunto inarticulado de objetos e pessoas e referentes, e sim o sentido que articula isso tudo. E o sentido é abstrato, o sentido, a matéria do sentido é a própria linguagem, matéria, portanto, de que é feita a literatura, né? Então você pode passar pela vida e experimentar a realidade sem compreendê-la profundamente. E, entretanto, é justo isso que a literatura te dá, né? Toda a minha formação de compreensão da realidade eu devo aos livros, alguns dos quais já foram mencionados aqui. Clarice, por exemplo. Fui um leitor completamente apaixonado da Clarice. Curiosamente, um dos poucos livros que eu não li é o Felicidade Clandestina, que já entrou aqui para o repertório. Você teve papai escritor. Seu pai escrevia. Escrevia. Herdaste isso? Escrever? Eu digo assim, você criança lembra de seu pai escrevendo? Seu Não. pai era um leitor? Esse mundo do jornal, do Pasquim... Assim, meu pai era um sujeito... O pai não era exatamente um sujeito muito lido, não. Meu pai era um sujeito mais... Falado. visceral, assim. Claro que ele leu lá todos os livros que eram obrigatórios serem lidos, mas acho que não passou muito disso, não. Meu pai precisava trabalhar e amar o tempo inteiro, se dividir e beber em todos os dois momentos, nos dois momentos. E eu estava pensando muito sobre isso quando a gente teve reunião de pauta e eu fiquei pensando à tarde, assim, e por isso eu perguntei ao Itamar de onde surgiu a vontade dele de ler. Eu nasci numa casa onde o hábito da leitura não existia. Não existia o momento em que alguém saía para um canto para ler. Não existiam muitos livros, não por falta de condições para comprar livros, mas porque não havia o hábito da leitura na minha casa. E eu acho que, claro que o Itamar disse que não tem nada a ver com o exemplo, mas eu acho que uma das grandes formas de você formar um leitor é pelo exemplo. Né? Eu fico vendo muita mãe que fala, tem que ler, meu filho, mas não lê um livro e vê sério o dia inteiro. O pai, tem que ler, meu filho, mas não lê. Então, assim, todos os meus amigos que são grandes devoradores de livro são filhos de alguém ou têm ali do lado essa experiência da pessoa. E eu nunca tive. E aí começou a ficar, entre meus amigos, começou a virar moda ler. Amigos esses que o Francisco conhece, que eram os intelectuais do Baixo Gávea, começaram todos a andar com livros. Mundo de Sofia. Puta que pariu, era Mundo de Sofia, era o Leblon, era lajotado de Mundo de Sofia. Aí vinha um Leminski, tinha umas coisas bem que eram modas, assim. E por que eu comecei a ler, Fábio? Me diga você. Vou passar para o Francisco. Por que eu comecei a ler, Francisco? Eu não faço ideia. Talvez eu faça ideia. Lógico. Para ser aceito. O que era um grupo social específico, um grupo social... Não, era o meu grupo social. Quem eu queria atingir estava ali. E eu lembro a tortura que era ler. Era um horror. Era as piores. Eu lia a frase e voltava para ela mesma 4 vezes. Sabe quando você, em vez de descer para baixo? Eu não tinha o hábito, eu não fui criado para ler. E aí eu descobri poesia. Comecei a gostar muito de poesia, ler muita poesia, porque aí eu comecei a escrever poesia, porque tinha lá um negócio, CEP 20 mil, lá que a gente ia e tal. E aí, a partir da poesia, eu consegui me dar com as letras. Porque você lê, pode parecer muito óbvio para as pessoas que vieram desse mundo, ou que tiveram essa vocação, mas quando você não é apresentado a isso, e é apresentado meio tarde, eu digo com 14, 15 anos, é um mundo muito doido, muito chato de você se concentrar, principalmente quando você vive com os estímulos mais fáceis. Imagina como hoje do em dia, filme. né? Não, hoje em dia esquece. Ninguém mais vai ler nunca nenhum livro no mundo. Esquece. As adolescentes, Não, a juventude. Imagina, uma geração que vive assim, que é 15 segundos o máximo de atenção que eles podem dedicar a qualquer coisa que seja.
Então, eu comecei... Aí, quando eu saí de casa, fui morar sozinho... O dia que eu saí de casa... Eu fui morar em Nova York, eu não entendia muito bem o inglês, então a televisão já não era atrativo. Não tinha muito. Então eu fui pro livro. E lá eu li o livro da minha vida, que foi Apanhador no Campo de Centeio. Olha só. Que eu era tão... Eu lembro até hoje que a Phoebe eu chamava de Poebe. Que eu li Poebe. Mas me lembro da emoção que dava aquilo. E hoje, pensando à tarde, eu acho que o livro emociona a gente talvez mais do que o filme ou a série, porque quando você lê, parece que transforma em pensamento. Parece que quando você está lendo, você não está lendo, você está pensando. E quando você tem o protagonista do livro, pelo menos para mim, eu sempre li me vendo. Olha. E vendo caras que eu vou ali botando a cara de um pro outro, sei que... Então parece que você realmente, de alguma forma, viveu aquele negócio. Então acho que o livro pode ser até mais emocionante do que um filme. Mas o que você comentou e observou sobre a geração de agora é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque os livros estão sendo perdidos. Assim, as pessoas não têm... Eu fico imaginando essas crianças de hoje em dia, né, que não tem um pai dedicado ou uma mãe dedicada que leem para a criança, que fazem eles terem tesão naquele objeto. Porque também leitura, eu acho, é muito aquele objeto, o cheiro do livro, como ele se comporta, a composição dele na estante. Acho que diria seu amigo, nós podemos amá-los do amor tátil que votamos aos maços de cigarro. Exatamente. Então, assim, eu acho que a próxima geração pode ser que venha muito perdida em relação ao hábito da leitura.